Boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Que bom. Estamos aqui hoje para compartilhar a palavra de Deus juntos como igreja. E nós vamos, enquanto nós chamamos o primeiro texto que nós vamos compartilhar aqui de Mateus 7, do verso 13 ao 21, nós vamos orar. Pai querido, nós nos rendemos diante do Teu trono, Pai. Tu que de uma forma tão especial e tão amorosa nos buscou e nos resgatou através do sangue do Teu Filho Jesus Cristo, que deu a sua vida para nos salvar, que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o Seu reino de luz. Pai, nós Te agradecemos porque nós não merecemos, mas foi de uma forma tão amorosa, de uma forma tão especial, que o Senhor mesmo veio fazer essa obra em nossa vida, e nós Te agradecemos. Pai, e assim nós oramos, no nome santo e precioso de Cristo Jesus. Amém. Mateus 7, de 13 a 21, diz assim a palavra de Deus. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nós temos estudado e aprendido aqui acerca da palavra de Deus, que traz muitos paradoxos para nós. A palavra de Deus, ela é muito clara e muito assertiva quando ela diz que a nossa posição e a nossa identidade é uma só. A palavra nos ensina que é sim, sim e não, não. O que passar disso vem do maligno. A palavra de Deus diz que ou nós somos trevas ou nós somos luz. Ou nós temos a vida de Cristo ou nós somos filhos do diabo. A verdade é muito difícil, é muito dura. Quando a gente ouve um vídeo como esse que nós ouvimos aqui, acerca do mal que é esse vício que já é considerado como doença pela Organização Mundial da Saúde, o vício do celular, que está trazendo muito mal às nossas famílias, é um vício que tira o nosso tempo, tanto das crianças, da família, como da leitura da palavra, do conhecimento da palavra. Nós temos receio de tomar uma posição, porque hoje parece que tudo é relativo. Hoje não se pode falar sim e não, hoje é tudo no mais ou menos. E o mais ou menos, gente, é o que está em cima do muro. E conta uma história que tinha um muro entre o céu e o inferno. E do lado do céu tinha os anjinhos que ficavam chamando aqueles que estavam em cima do muro para virem para o céu. E do outro lado os demônios não falavam nada, ficavam dando risada. Aí alguém perguntou, por que você também não chama esses que estão em cima do muro para virem para o inferno, já que os anjos estão chamando para ir para o céu? Aí os demônios disseram assim, aqueles que estão em cima do muro já são nossos. Não preciso chamar. Então nós temos que ter em nosso coração quem nós somos. O que nós estamos fazendo aqui? O nosso estudo hoje, nós demos o título de As Marcas de Jesus.
aqueles que são marcados pela vida de Cristo são diferentes. O que as marcas de Jesus vêm nos trazer? Esse texto que nós lemos aqui fala de falsos profetas. Em quem nós temos crido? Nós hoje entoamos um cântico aqui que diz: eu sei em quem tenho crido. Isso é palavra de Deus. Eu sei em quem tenho crido. E também o cântico diz assim: eu não sei por quê que ele me buscou. Mas eu digo para vocês, eu sei por quê. Foi por amor. Porque Deus nos ama. E a principal marca da manifestação do amor de Deus foi Ele ter dado o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. O seu único Filho. Essa é a maior marca do amor de Deus por cada um de nós. É a marca da salvação. E aí a gente fica no meio do caminho. Será que dá? Será que não dá? Mas se eu fizer isso, será que eu posso? Será que eu não posso? Gente, nós não estamos aqui para relativizar as coisas. Nós estamos aqui para dizer ao mundo quem nós somos. O que a minha vida está fazendo de diferente na vida do meu irmão? O que meu testemunho está sendo de diferente na vida das outras pessoas que me conhecem? Muita gente não sabe que você é um cristão, que eu sou um cristão. Muita gente que te conhece não sabe qual é a igreja que você frequenta, ou qual é a palavra que você professa. Muita gente olha para nós e não sabe da nossa vida, quando na verdade a nossa vida tinha que estampar Cristo. As pessoas teriam que olhar para nós e ver a manifestação de Cristo. As pessoas teriam que olhar para nós e ver o amor de Cristo manifestado, mas muitas vezes não veem. Por que será? O pastor Paul Washer, ele diz assim: você precisa entender que a pessoa que te ama mais é a que te revelará as maiores verdades. Uma das maiores marcas de um falso profeta é que ele vai falar o que você quer ouvir. Quando você ouve o que você quer ouvir, tome cuidado, que não é a verdade. Porque a nossa natureza é a natureza contaminada pelo pecado. Nós queremos afago. Nós queremos ouvir coisas boas, elogios. Nós queremos ouvir coisas que acalentam o nosso coração perverso. Mas a palavra de Deus vem para nos ensinar que Jesus Cristo veio para transformar a nossa vida. Jesus Cristo não veio para deixar a gente do jeito que a gente estava, antes da salvação, antes do novo nascimento. Ele veio para nos transformar, Ele veio para nos dar a sua vida. Então eu quero falar aqui que nós temos algumas marcas que são patentes do cristão. E eu sei que você tem aí no seu coração. Umas marcas que nós temos, que é a humildade, obediência, a oração, o evangelismo, o testemunho. Como que você conhece um cristão? Como que eu conheço um cristão? Ah, fulano, nossa, ele tem um coração caridoso, ele ajuda os pobres, ele é uma pessoa que faz o bem para todo mundo. Mas Paulo vem nos ensinar que antes da experiência dele, do caminho de Damasco, ele era um filho de Deus, ele era circuncidado, ele era judeu, ele tinha um monte de qualidades, mas depois ele vai dizer que tudo aquilo era o quê? Era lixo, por causa do amor de Deus. A nossa vida tem que se dividir em duas partes. Jesus Cristo não foi qualquer um. Muita gente quer relativizar a obra de Cristo. Jesus Cristo foi tão importante, que a era do Cronos, do tempo do homem, ela se divide em duas partes. Antes de Cristo e depois de Cristo. E aí nós vamos falar que teve homens que foram quase iguais a Jesus, ou que foram iguais, alguns até falam, tão importantes,
Relativismo é dizer que todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira. Isso é mentira de Satanás. O único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou nós cremos nisso, ou podemos dizer que nós não somos cristãos. Ou nós trazemos essa verdade para dentro da nossa vida, como uma verdade de dentro para fora, não a de aparência, não de comportamento, não de atitudes que vêm da nossa vontade própria do ser humano de agradar para ser aceito. Ou nós fazemos com que a manifestação da vida de Cristo, ela saia através do nosso falar, do nosso andar, exalando o perfume. Onde nós chegamos, gente, tem que chegar luz. Porque Cristo é a luz, e Ele em nós, Ele é a luz que vai resplandecer no mundo. Os legalistas religiosos judeus na época perseguiam Paulo, e eles se gloriavam com as marcas que eles tinham, com os rituais que eles faziam. E nós podemos também nos gloriar aqui, gente. Olha, eu sou da primeira igreja batista. Olha só, eu vou todo domingo no culto. Olha só, eu fui batizado lá pelo pastor Glênio. Hoje pela manhã eu estava ouvindo a nossa reunião, o nosso culto aqui. E o pastor comentou que alguém disse para ele: mas como que pode uma criança tomar a ceia se ainda não foi batizada? Misericórdia! Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de comportamento. Que diferença faz se foi batizado ou não? Aí você pergunta para a criança: quem é Jesus Cristo? É o meu Senhor, é o meu Salvador. Ele confessa Jesus Cristo como Senhor. E o que importa o seu batismo ali naquelas águas, ali atrás de mim? O que importa é a sua experiência de coração, de fé. Aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. Não é aquele que for batizado, aquele que for da primeira igreja, aquele que for que ajudar os pobres, aquele que fizer boas obras, nada disso, gente. Qual é a marca do cristão? A principal marca do cristão é o amor. Então eu creio que Paulo chegou nessa conclusão. E Paulo vem falar em 2 Coríntios 11, de 23 a 27, ele vem falar sobre as marcas do cristão, e ele vai falar sobre os sofrimentos que ele enfrentou. E muita gente fala e se exalta, porque eu sofri, porque eu sofro, porque eu tenho muitos problemas na minha vida, porque eu estou desempregado, porque eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi um filho com 1 ano de idade. Olha para mim como que eu sofro, olha para mim como que eu sou bom, olha como que eu aguento. Tudo eu. Vamos ver o texto lá, o que diz. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida. Em perigos da morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Olha só,
O que Paulo está falando não é do sofrimento por ele ter passado por dificuldades físicas, por marcas e cicatrizes, né? Não é por ele ter ficado preso na prisão. As marcas que ele está falando não são as cicatrizes dos açoites. Mas Paulo está falando da perseguição. Meus amados, a marca do cristão é a perseguição. Neste mundo não é fácil ser cristão. Mas não porque eu vou ter uma dor física, mas porque eu vou ser perseguido. A primeira vez que eu saí no calçadão com uma Bíblia embaixo do braço, acho que eu já falei isso para vocês, as pessoas que me conhecem, que me olharam com uma Bíblia embaixo do braço, falaram assim: meu Deus, coitado, tão bom, virou crente. Como se fosse a pior coisa da minha vida. Mal sabem eles que foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque o mundo olha para cristão como se fosse uma pessoa fanática, uma pessoa louca. Mas a palavra de Deus não tem negócio, gente. A palavra de Deus não é relativa. Não dá para negociar. Ou é sim, sim, ou não, não. E quando a gente se torna relativo, quando a gente não se posiciona para não ser perseguido, nós estamos traindo aquilo que foi a obra de Cristo em nosso favor. Ah, mas eu estou num grupo aqui de pessoas que se eu falar que eu sou cristão, ou se eu pregar para eles, eu vou ser perseguido, então eu não vou fazer isso. Vocês acham que Paulo tinha esse problema? Nós não estamos aqui, neste mundo, por outro motivo, a não ser para testemunhar Cristo. Não tem outro motivo. Paulo tinha no seu corpo as marcas de ser judeu, a circuncisão, ele tinha a cicatriz da circuncisão, ele era circuncidado, mas ele não estava falando desta marca, deste tipo de marca. Ele não estava se gloriando por ser judeu, mas ele estava dizendo que ele era perseguido por conta da marca de ser o que ele era. Paulo, como todos sabem aqui, antes da experiência que ele teve do caminho de Damasco, ele era perseguidor de cristãos. Muitas vezes nós enfrentamos esse tipo de perseguição e muitas vezes nós nos constituímos também perseguidores. Muitas vezes nós colocamos a lei acima da graça. Nós queremos colocar como se a regra fosse mais importante do que a graça de Deus que nos tirou da perdição eterna para nos levar para a salvação eterna. Então nós queremos colocar tudo dentro do nosso quadradinho, dentro do nosso entendimento, porque nós ficamos numa situação mais confortável. Mas o texto diz assim: mas eu sei em quem tenho crido. Eu não entendo isso, e não é para entender. Não é para você entender, é para crer. E aí então o texto de Filipenses 3:3, ele diz assim: porque nós é que somos a circuncisão. Não é que eu sou circuncidado e você deve ser circuncidado, ou o povo de Deus, o judeu tem que ser, ou aquele outro tem que ter alguma marca externa, uma marca física, como da circuncisão do povo judeu. Mas Paulo diz assim: nós, pessoas, somos a circuncisão. O que ele está querendo dizer? Eu e você, que somos nascidos de novo, nós somos a marca do povo de Deus. A nossa vida é a marca do povo de Deus. A nossa vida tem que resplandecer a vida de Cristo. A nossa vida tem que ser um testemunho vivo do que é Cristo em nós. E não ficar confiando em marcas. E a maior evidência
da marca do povo de Deus é o amor. Alguém já disse que amor não é intenção. Amor é atitude. Amor não é só dizer que ama. Amor é dar a vida pelo outro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Por que que Ele deu o seu Filho? Para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca, mas tenha vida eterna. Amar de intenção, amar de conversa, amar somente da boca para fora, isso nós estamos cheios. Se você perguntar para um pai desse que nós vimos aqui no vídeo, que fica no celular o dia inteiro, se perguntar para ele, você ama o seu filho? Ele vai dizer com a boca cheia, eu amo meu filho. Se você perguntar para o filho dele, você é amado pelo seu pai? O que ele vai dizer? Não, meu pai não me ama. Porque o filho não vê o amor do pai. Porque o filho só vai ver o amor do pai quando o pai tiver uma atitude em sua direção. Quando o pai tiver um comportamento que vai mostrar esse amor para o filho. Quando o pai dedicar tempo. Eu até tenho falado que eu tenho vontade de fazer um estudo aqui sobre essa questão do tempo. O tempo foi uma das coisas mais importantes que Deus nos deixou. Todos nós temos um tempo certo aqui neste mundo. E quando você dedica um tempo para uma pessoa, você está dedicando algo que você tem de mais precioso na sua vida. É ou não é? Algo de mais precioso é o nosso tempo. E quando nós dedicamos o tempo para o nosso filho, para a nossa esposa, para o nosso marido, para o nosso pai, para a nossa mãe, para os nossos irmãos, para os nossos amigos, nós estamos dedicando aquilo que nós temos, que Deus nos deu de mais precioso. Mas quando nós perdemos tempo, quando nós gastamos um tempo, jogados num sofá com um controle na mão, ou com um celular na mão, ou diante de uma tela de computador, nós precisamos repensar o que nós estamos fazendo. Nós vivemos, meus amados, em um mundo caído, onde o que impera é a falta de amor. O que impera neste mundo, nos relacionamentos, é a falta de amor, a falta de compaixão. E isso também deixa marcas. A falta de amor deixa cicatrizes, deixa mágoas. As pessoas não sabem explicar o que está acontecendo. Hoje nós temos visto, neste mundo aqui, um sem número de pessoas depressivas, sendo medicadas, indo a psiquiatras, tomando medicamentos para sair de uma situação que talvez, se tivesse amor, se fossem amadas, se sentissem amadas, isso não estaria acontecendo. É uma situação muito difícil. E esses dias eu estava ouvindo um preletor e um filósofo, e ele diz que hoje nós temos um hábito entre nós que é muito bacana. A gente vê a injustiça, vê a pessoa doente, a gente vê umas crianças como nós estamos vendo lá na Tailândia, a gente vê um amigo lá no hospital, numa cama de hospital, e a gente fala assim, meu Deus, alguém precisa fazer alguma coisa. Alguém precisa fazer alguma coisa? E você? E eu? A gente não pega para nós. Esse é o grande mal que nós estamos vivendo hoje. Falta de compromisso, falta de responsabilidade, falta de assumir
aquilo que nós fomos comissionados por Deus. E aí o que acontece no mundo? As pessoas estão depressivas, as pessoas estão doentes, as crianças estão... Olha, eu não vou nem falar o que nós vimos hoje lá em casa, eu e minha esposa na internet, a respeito das crianças, o que está acontecendo com as crianças. Gente, é muito sério. Crianças estão se perdendo. Nós estamos perdendo as nossas crianças para o diabo. Porque nós não estamos testemunhando Jesus Cristo para as nossas crianças. Porque nós não estamos evangelizando as nossas crianças. Porque nós não estamos amando as nossas crianças. Aí alguém vai falar depois, no final do culto, para mim: Mário, você foi muito pesado. Você não podia falar isso. Gente, aperta o cinto aí. Porque eu não vou falar o que vocês querem ouvir. Eu não vou falar aquilo que agrada. Eu vou falar o que Deus está mandando falar, e é a palavra de Deus que eu estou dizendo aqui. Eu não estou dizendo nada por minha conta. Mas eu creio que a palavra de Deus, ela é agente transformador de vida. A gente não vem no culto no domingo à noite para pensar na pizza para depois do culto. Às vezes a gente vem, opa, hoje eu vou no culto e depois do culto eu vou sair com fulano, com ciclano, vou comer uma pizza, ou então eu vou para o shopping. Nós não estamos nem pensando na palavra. O que nós vamos ouvir? O que vai acontecer? A palavra de Deus é viva e eficaz. Se ela não transformar, se ela não penetrar no teu coração, meus amados, nós estamos perdendo nosso tempo aqui. Estamos perdendo o nosso tempo. Se a nossa vida não mudar a vida do mundo, nós estamos perdendo o nosso tempo. Quando o apóstolo Paulo disse esta frase: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus, ele quis dizer: olha, vocês não vão conseguir mudar a minha vida. Vocês não vão me conseguir fazer com que eu mude de opinião. Em outras palavras, vocês não vão me molestar. Vocês não vão fazer com que eu deixe de crer na minha salvação, com que eu deixe de crer num Deus que me ama. Porque eu trago as marcas de Cristo. E as marcas de Cristo que eu trago, elas são expressão no meu comportamento. As marcas de Cristo que eu trago, não é a tatuagem do cravo na minha mão. Tem muita gente que coloca uma tatuagem assim, já vi bastante jovem fazer isso. Escreve aqui no antebraço, Jesus, né? Como se aquilo fosse a marca do cristão, mas a vida dele está totalmente perdida. A vida dele está totalmente bagunçada. A vida dele está totalmente de acordo com o que o mundo está dizendo, com o que o mundo está ditando. Então você tatuar alguma marca para dizer que é cristão, não significa ser cristão. A marca do cristão está no coração. A marca do cristão está no amor de Deus que é derramado no seu coração. E quando a gente fala da marca, gente, a gente tem que falar de morte. Porque aquilo que traz a marca do cristão, em primeiro lugar, é você morrer juntamente com Cristo. E morrer para o mundo. A Bíblia diz que Paulo fala assim: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Morrer com Cristo significa não ser suscetível a essas questões do mundo, a estas marcas que o mundo quer que você carregue com você e comigo. Mas morte significa morte. Morte significa identidade com Cristo na morte, para que ganhe uma nova vida na ressurreição.
Quando Cristo morreu, nós morremos juntamente com Ele. E quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos em novidade de vida. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Não é uma criatura reformada, não é uma criatura com meia sola, mas aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Meu amado, o amor de Cristo em nosso coração traz uma mudança. Se você não tem ainda essa convicção, peça a Deus para que Ele faça uma obra tremenda na sua vida. Confesse aquilo que vem te incomodando, aquilo que vem trazendo peso, aquilo que vem trazendo desconforto, aquela mágoa, aquilo que vem tirando você do caminho, aquilo que vem desviando a tua vida, fazendo com que você confie, que você queira ser aceito pelo mundo. O verdadeiro cristão não é aceito pelo mundo. Porque nós não somos mais do mundo. A Bíblia diz que nós somos agora peregrinos aqui neste mundo. Jesus, quando fez a sua oração em favor dos discípulos, já quase no momento da crucificação, ele disse assim: Pai, não vos peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Gente, nós estamos no mundo, mas nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Amém? Amém? Nós estamos aqui de passagem. E daqui agora nós vamos para a eternidade juntamente com Deus, se Cristo for a sua vida. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E o amor incondicional de Deus deve ser manifestado nos nossos corações. 1 João 4:7, ele nos ensina assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. É da essência de Deus o amor. Por que será que você e eu fomos salvos e morremos na cruz com Cristo? Porque nós somos bonzinhos? Porque nós merecemos? Por que será? Por causa do amor. O único motivo que Deus veio nos buscar, porque Deus veio nos buscar, o único motivo da nossa salvação foi pelo amor de Deus. Não foi por merecimento. Não foi porque nós temos alguma coisa de bom. Não foi porque nós fazemos alguma coisa de bom. Nós não fomos salvos pelas boas obras, mas nós fomos salvos para as boas obras. Depois da salvação, nós podemos nos alegrar. Nós podemos fazer um monte de coisa, porque a salvação, a vida de Cristo em nós, é que vai nos impulsionar. É que vai fazer com que nós sejamos pessoas diferentes. É que o nosso comportamento vai querer se manifestar pelo amor de Deus e pela vida de Cristo em nós. Jeremias 31:3, a palavra diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Foi Ele que nos atraiu. Foi Ele que nos atraiu no corpo de Jesus. Quando quando João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele não estava brincando, pois Jesus veio e tirou o pecado do mundo. De que forma? Ele atraiu a cada um de nós. Ele tirou o pecado da humanidade na sua crucificação, na sua morte. O pecado foi sepultado juntamente com Cristo. E na ressurreição nós ganhamos nova vida. Se você crê nisso, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus está recheada de verdades sobre a salvação e sobre a nossa vida em Cristo. Em 1 João 4:9 diz assim: nisto se manifestou o amor.
de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Não é viver conforme a nossa vontade, não é viver do nosso jeito, é viver por meio da vida de Cristo. Se alguém disser amo a Deus e odiar ao seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João 4:20. Romanos 5:8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus foi provado, o amor de Deus foi comprovado através da vida de Cristo em nós. Por que a gente fica tentando ainda explicações, a gente fica tentando achar que nós merecemos ser convencidos de que crer em Cristo é um bom negócio? A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, o nosso coração é perverso, mas Cristo veio fazer uma obra de troca de coração, né? Porque lá em Ezequiel 36:26, o profeta, inspirado por Deus, ele diz assim: olha, tirarei de vós o coração de pedra e colocarei em vós um coração de carne. Eu tirarei de vós, eu vou fazer essa obra na tua vida. Eu te amo tanto que eu vou fazer tudo a teu favor. Eu te amo tanto que eu vou dar meu único filho para te salvar. Eu te amo tanto que eu vou fazer essa obra para tirar você das trevas. Hoje a gente estava tentando imaginar, dentro daquela caverna lá na Tailândia, aquelas crianças sem luz. Vocês já pensaram nisso? Que elas estão lá, aqueles que ainda estão, sem luz, dentro da caverna. Se eu não me engano, 5 quilômetros da boca da caverna, 800 metros de profundidade, sem luz. Isso são trevas. Dá para imaginar? E Deus deu o seu Filho para tirar você e eu destas trevas, da caverna, da escuridão eterna, e colocar você no seu reino de luz, à sua destra, para a salvação eterna, para a vida eterna, para a glória dele. E a gente fica achando que ainda não é suficiente. Nós queremos ainda um pouco mais. Nós queremos que Deus fale mais. Nós queremos que Deus faça mais. Nós nos esquecemos que nós somos barro nas mãos do oleiro. E o barro não pode nada, mas a gente quer ter poder. Então, meus amados, vamos reconhecer o amor de Deus nas nossas vidas. Vamos reconhecer a marca de Deus, que é o amor, e que esse amor, ele deve ser manifestado através do nosso coração. Não através de marcas de sofrimento, não através de marcas de mágoa, não através de atos, não através de atitudes nossas, mas vamos reconhecer que Cristo em nós é a esperança da glória, e que Cristo em nós é a manifestação do amor de Deus, que vai fazer com que a nossa vida aqui neste mundo seja uma vida que faça diferença na vida dos outros nossos irmãos. E que dentro, a partir das nossas famílias, nós possamos resplandecer essa luz que Cristo veio ser em nós. Amém? Que Jesus Cristo seja o tudo e seja o suficiente nas nossas vidas. Amém? Pai querido, nós te louvamos. Nós te bendizemos, Pai, pela graça e pela misericórdia que o Senhor teve de cada um de nós. Pai, muito obrigado por tão grande salvação. Obrigado porque Cristo veio sem que nós merecêssemos nada. Mas esse amor
especial, esse amor incondicional que o Senhor veio manifestar através de Cristo. Veio para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Obrigado, Pai, porque não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.